Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Fé na Prática. Eu sou a Alessandra, nós somos a Catedral Metodista de Petrópolis e é muito bom poder estar aqui mais uma noite compartilhando com você um pouco da nossa caminhada como igreja. E hoje é um dia muito especial porque nós temos como convidado o nosso pastor titular, o pastor Evander. Boa noite, pastor Evander. Boa noite, Ale. Boa noite, pessoal. Obrigada pela sua presença. O pastor Evander está aqui mais uma vez, já participou conosco do Fé na Prática, e agora ele está aqui mais uma vez para compartilhar um pouquinho, né, da nossa caminhada, desse tempo precioso que a gente tem vivido como igreja. Verdade, verdade. Muito feliz com os destinos aqui desse programa, né? Que tem um espaço que Deus nos deu aqui no nosso campus online, e graças a Deus por você, por todo mundo que ajuda aqui. Está muito legal, estou muito feliz pelo que Deus tem feito. E vem mais por aí, né? Amém. A gente tem que vir aqui depois para falar só sobre as nossas propostas para 2022, para o nosso campus online aí. Amém. Tem coisa nova chegando, né, E Fé na Prática está dentro, né? Tem coisa nova chegando, né, pastor? Com certeza. Eu louvo a Deus pela vida da equipe, né, dos pastores, pelo programa, né, que abençoa. A ideia é poder compartilhar a nossa história, abençoar. E eu também sou muito abençoada, sou muito grata a Deus por tudo isso que a gente tem vivido, pastor. Amém. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre tempo, né, sobre o tempo de Deus, o tempo que a gente tem vivido. Vamos falar um pouquinho sobre a conferência Kairos. Pastor, o senhor sempre fala para a gente, né, sobre a gente ter o discernimento dos tempos, né, das estações que a gente vive, né? Isso é muito importante. Eu aprendi muito isso com o senhor. Qual é a sua opinião e o que o senhor considera do tempo que a gente vive hoje? Então, Ale, a nossa vida é dividida, como você falou, por tempos, né? Estações, dias, meses, anos. E a Bíblia vai tratar dois tipos de tempo. A gente vai falar do tempo cronológico, que é esse tempo marcado pelo relógio, pelos dias, pelos anos, pelos meses, que a gente organizou o tempo dessa forma por uma razão muito simples. A gente não dava conta de colocar tudo dentro de um pacote só, né? E o outro tempo é o tempo dos ciclos, dos propósitos de Deus, né? Que a gente chama de kairos. Então, o tempo cronológico vem lá do grego a palavra cronos, e o tempo de Deus, o tempo dos ciclos de Deus, a gente vai chamar de kairos, que é até difícil definir, né? É difícil definir kairos, porque kairos tem a ver com uma estação, com um tempo. Por exemplo, quando a gente pensa na criação de filhos, as crianças passam por estações, as famílias passam por estações. Tem a estação do bebê pequeno, tem a estação da primeira infância, da adolescência, da juventude, o tempo do ninho vazio. Isso são ciclos. E você vai ver que cada história, cada família tem um ciclo diferente. Não é verdade? Sim, é verdade. Porque vai depender da história que está sendo desenvolvida aí. Então, assim, para mim, o tempo que nós vivemos hoje, e é um pouco a sua pergunta, né? Qual é o tempo, como é que é o tempo? Eu acho que é um tempo, por um lado, muito desafiador, porque é um tempo que ele não aceita qualquer coisa como verdade, e eu acho que isso é ótimo, mas é desafiador porque a religião pela religião não dá conta desse tempo. E, ao mesmo tempo, é um tempo muito oportuno, porque há muita fome de Deus, há muita necessidade de Deus. As pessoas estão pedindo que seja apresentada a vontade, a direção de Deus. Então, para mim, nós vivemos um tempo oportuno. Amém. Eu creio nisso também, pastor. E como é que o senhor faz, assim, o senhor é pastor da nossa igreja, né, desde 2013, né, foi quando o senhor chegou aqui, e durante esse tempo, até aqui, nós vivemos estações, né, e discernindo, procurando discernir cada uma delas, né, e essa questão do discernimento, né, o que move o senhor a discernir as estações, o tempo? Então, até para que a gente possa aprender também, né, em Deus e ser direcionado a isso. Eu acho que tudo começa quando a gente se assume limitado. Quando a gente reconhece que não sabe tudo, que depende de Deus. Ou seja, quando nós vivemos uma das crises do nosso tempo, é que o ser humano está cheio de si. A sociedade, a pandemia deu meio uma quebrada nisso, mas a sociedade vinha achando que ela podia fazer o que quisesse, porque nós somos donos da verdade, de tudo e para lá. Então, assim,
essa busca por discernimento começa quando eu descubro que a minha visão é limitada. Que toda visão que eu tenho é no máximo desse momento que eu estou aqui, mas nós estamos aqui, por exemplo, nesses sete aqui de gravação. A gente não consegue saber o que está passando no coração da equipe que está aqui junto com a gente. Eu não consigo imaginar qual vai ser a sua próxima pergunta nos detalhes, porque a gente combinou algumas perguntas, mas você pode mudar. Ou seja, a minha percepção ela é muito limitada. Ela é muito limitada. Então, quando eu assumo isso, eu vou recorrer a quem? A quem sabe de todas as coisas. A quem conhece o ontem, o quem sabe o hoje e quem tem o meu amanhã. A Bíblia não diz que o amanhã pertence ao Senhor? Então, assim, para mim, o discernimento é fruto de um relacionamento com Jesus. Quando eu me proponho a me relacionar com Deus, a caminhar com Ele tem prazer. Tem um texto na Bíblia que eu gosto muito dele, que é quando Deus estava para destruir Sodoma e Gomorra, ele diz assim: acaso vou ocultar o que estou para fazer do meu amigo Abraão? Quer dizer, Deus compartilha os seus segredos com seus amigos. O apóstolo Paulo, é até o versículo tema do Renove, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que tem preparado para os seus. Mas Deus nos revelou. Quer dizer, eu creio num Deus que se auto-revela, que se mostra. Deus veio em Jesus porque Deus quis se revelar. Então, assim, é da natureza de Deus querer compartilhar conosco os seus mistérios, a sua vontade. Então, não tem uma técnica, não tem alguém que diz assim, uau, eu tenho a chave para conhecer os segredos de Deus. Não, faz parte do propósito de Deus compartilhar a sua vontade conosco. O problema é que nós, muitas vezes, não estamos disponíveis. A gente está tão impregnado da nossa vontade, da nossa agenda, do Cronos, sabe? Tem tanta coisa batendo na nossa porta, dizendo assim, faça isso, faça aquilo. E eu não paro para ouvir Deus. E é aí que a conta fica alta, né? Porque muitas vezes a gente toma decisões, a gente começa e termina coisas sem ouvir a voz de Deus. Então, para mim, a chave do discernimento é a intimidade com Jesus. A gente não consegue muito viver cada processo de maneira como aprendizado, né? Mesmo que seja difícil, uma estação, um tempo, é um tempo que eu estou aprendendo, que tá sendo difícil, mas eu estou aprendendo. A gente quer logo avançar, chegar lá, né, conquistar nossos objetivos e nossos sonhos e diante de cada estação existe um aprendizado. É a importância da gente saber discernir e viver, né, cada processo, cada tempo. Se o senhor fosse fazer hoje uma retrospectiva de 2013 até aqui, pastor, de tudo que nós já vivemos, o senhor conseguiria definir, assim, em palavras? É difícil no tempo que a gente tem aqui, né, Ale? Tem coisa... Porque as primeiras mudanças foram dentro de mim. Eu não sou o mesmo pastor que chegou aqui há 9 anos atrás. Não é? Porque... eu digo que quem serve um Deus vivo não pode se achar pronto nunca. É verdade. Não é? Porque se eu reconheço que a minha visão de Deus é limitada, ou seja, que eu estou num processo de crescimento e reconheço que Deus é infinito, na medida que eu caminho eu vou mudando. Então eu mudei muito. Eu mudei minha percepção do que era mais importante, eu mudei minha percepção dos processos mais importantes, a minha percepção até mesmo do meu papel ficou mais clara, não é? No início, a minha preocupação era ajudar a nossa igreja, uma igreja mais que centenária, né? Nós estamos fazendo agora a Conferência Kairos, e toda essa movimentação de novembro tem a ver com o aniversário da igreja, a gente faz 126 anos agora como catedral, e nós vivemos muitos processos geracionais aqui que não necessariamente tinham um entrelaçamento entre eles. Então, nós temos pessoas geradas em diferentes tempos, em diferentes estações, e eu discerni no primeiro momento que a gente precisava integrar esses grupos, essas gerações, que não estavam necessariamente desconectadas, mas que não estavam aproveitando todo o potencial. Era como se nós fôssemos uma igreja que tinha uma força junto, mas que não conseguia integrar essa força. Eu não posso dizer para você que a gente já resolveu isso plenamente, mas o primeiro passo que a gente deu foi ajustar uma visão
que falasse para todas as gerações. Então, primeiro nós abraçamos a visão que naquela época o Bispo Paulo tinha e apresentou para nós, que era a visão de ter um grupo de discipulado em cada rua, lembra? Uma igreja em cada bairro, né? E a gente apostou nisso e aprofundou nisso. Depois Deus nos deu uma visão mais específica que para a nossa igreja local, que nós temos batido nela já há alguns anos, que é transformar a cidade, fazendo discípulos, formando líderes, multiplicando células e igrejas. E hoje a gente já está revendo essa fala de transformar a cidade, porque Deus ampliou os nossos horizontes. A gente já não está pensando mais só em Petrópolis, nós estamos pensando no Brasil e no mundo, porque hoje, através do campus online, quase 5% da audiência do canal está ligada a outros países. E dentro do Brasil, a gente não sabe gente de outras cidades e são ovelhas que Deus confia a gente, né? Então, a gente está revendo essa visão para ser uma igreja que transforma as nações, e não só a cidade, mas começa na cidade. Então, a partir do momento que se estabeleceu essa visão, nós começamos, então, a estabelecer os ciclos de entender cada processo desse. O que é uma igreja que faz discípulos? O que é uma igreja que faz discípulos? É uma igreja que não está preocupada só em atrair pessoas, mas de transformá-las em discípulos de Jesus. Discípulo não é alguém que está pronto, que resolveu todos os problemas, mas discípulo é alguém que entendeu que precisa estar perto de Jesus para amadurecer. Então a gente trabalha muito forte isso. Isso foi uma estação que a gente teve que desenvolver. O processo de formação de líderes também, porque a gente deixou de pensar em líder como figuras que coordenam um ministério, um cargo, um posto, e passou a entender liderança como influência. Então isso é um outro ciclo que custou muito para a gente, né? E que a gente continua... Nada está fechado. Sim. A questão das células. Nós levamos um tempo para poder alinhar uma proposta de célula que conseguisse comportar a diversidade e a riqueza que essa igreja tem, né? De culturas, de diferenças e tal. E a plantação de igrejas também. A gente começou, plantamos o Expansão, não é? Então, acho que todos esses ciclos, houve momentos nesses 9 anos que cada uma dessas ciclos estiveram em mais evidência. Então, houve um momento que a necessidade de expansão missionária estava mais em evidência. Houve um momento que a necessidade de fazer discípulos, ou seja, ir além da superficialidade, estava mais em evidência. Houve um momento que a tecla foi formar liderança, levantar a liderança. Hoje, eu diria que a gente vive um processo de, uma vez que a visão está estabelecida, a gente conseguir sedimentar isso. A gente conseguir fazer que essa visão chegue a todo mundo. Para que a igreja como um todo, nos seus ministérios, nas suas ramificações, tudo, essa igreja é uma igreja muito rica, no sentido de plural, para que essa visão toque todo mundo e todo mundo comece a trabalhar por uma só direção. Eu creio, eu diria, Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor, mas o desafio ainda é muito grande. A gente ainda tem muito para caminhar, porque o sonho que Deus nos deu é grande, né? A gente quer ganhar em Petrópolis pelo menos 10% dessa cidade e quer fazer diferença no mundo inteiro. Amém. Então, assim, eu acho que o ciclo mais importante desse tempo todo tem sido o ciclo de aprendizado, a gente se desfazer e se refazer, da gente, sabe, aprender e reaprender, da gente estar disposto a ser criticado, a crescer junto. O senhor falou um pouco sobre a questão da visão de transformar a cidade, a gente ampliou isso. O senhor acha que isso foi firmado e é como se a gente tivesse batido o martelo mais assim nessa parte de quando a gente começou a viver a pandemia, que a gente viu a necessidade de estar criando um campus online, né? E enfim, graças a isso, né, é o lado bom da pandemia. Eu não sei se tem lado bom na pandemia, mas isso foi um fator positivo que a gente conquistou mais ainda na pandemia, durante a pandemia, né? Que foi a criação, foi quando não sei se foi quando nasceu, mas foi quando a gente deu aquele boom no campus online, né? A gente tinha um canal no YouTube. Isso. A gente não tinha um campus online. Com a mesma força de hoje, né? Não, hoje nós temos um campus online
Em que sentido é um campus online? Então, por exemplo, todas as nossas células, no momento da pandemia, acho que acelerou algumas coisas. Então, a gente teve que se reunir online. Sim. Então, hoje, por exemplo, eu tenho gente de outros países, tem uma pessoa, por exemplo, da Inglaterra, que participa toda semana. Olha que bacana. De uma célula nossa aqui da Catedral, que é uma célula online. Então, por exemplo, já tem células voltando presencial, mas tem células que serão sempre online. Então, assim, a gente quer que toda a nossa estrutura esteja disponível online. Vai chegar um momento que talvez essa pessoa vai precisar de uma comunidade ali próxima, né? Mas a gente tem abraçado quem Deus nos mandou, né? Porque é esse o entendimento nosso da vontade de Deus. Então, assim, e as pessoas estão vivendo igreja e se sentem daqui, independente de onde elas estão, né? E, assim, isso veio sem a gente planejar e depois que a gente viu a oportunidade, a gente abraçou, né? O senhor falou também sobre o Kairos, né? Vamos falar sobre a conferência Kairos agora. A gente tem o Renove, né, que é nosso também, nós já falamos sobre ele, o Enraizados, e agora nós vamos ter a conferência Kairos. Como é que surgiu a conferência Kairos, pastor? Então, ali, a gente estava participando numa conferência que acontece todo ano lá em São José dos Campos, na igreja do meu amigo lá, o pastor Carlito Paz, na igreja da cidade ali em São José dos Campos. E foi uma conferência, foi um ano que Deus me mandou ir ver. Eu fui em várias conferências naquele ano. Eu fui em Brasília, eu fui em Belo Horizonte, eu fui em São Paulo, eu fui em várias conferências para aprender e ver o que Deus estava fazendo. E a gente foi muito impactado ali naquela conferência ali no Carlito, né? Tava eu, pastor Hélio, pastor Guto, e acho que mais alguns pastores aqui da cidade foram também. E ali Deus me deu o nome Kairos, e Conferência Kairos, né? E em que sentido isso surgiu? Porque a gente estava vendo ali naquela igreja um sonho que a gente tem realizado. A igreja da cidade era uma igreja batista, tradicional na cidade, antiga como a nossa, um pouco mais nova que a nossa, localizada no centro da cidade, e eles se abriram para o novo de Deus e viveram um crescimento extraordinário, né? O templo deles, hoje, agora na pandemia, isso está relativo, mas foi construído para 10 mil pessoas. Então, assim, e o Carlito é um querido, já esteve aqui com a gente, né? E é um amigo, um mentor, e assim, e Deus me mostrou que a gente precisava trabalhar com esse conceito de que a gente ouve Deus e que a gente anda por revelação e fazer disso um marco para nós. Então, eu não sei se eu estou adiantando, mas a Conferência Kairos, ela surge com esse propósito de estabelecer um marco de que a igreja não quer andar sem ouvir a voz de Deus. Então é como se a gente fizesse assim, no tempo do nosso aniversário, no tempo em que a igreja celebra a sua existência, a gente quer parar para ouvir a voz de Deus. A gente quer ser guiado por direção de Deus. Como Moisés disse, se o Senhor não for conosco, a gente não vai dar nenhum passo. Então, já em novembro, e nós temos experimentado isso aqui, Deus por misericórdia, porque ele não tem a obrigação de fazer isso, mas Deus tem sempre apontado caminhos novos para a gente em novembro, na conferência. Porque a gente por exemplo, agora nós já estamos há 7 semanas em jejum, porque nós queremos ouvir a voz de Deus. A gente não quer, porque assim, o mundo de religião, o mundo está cheio. O mundo precisa de uma igreja que realmente manifesta a vontade de Deus. E é isso, é uma forma não é um evento pelo evento. Sim. É uma forma didática, pedagógica, de dizer assim, nós queremos ser uma igreja que ouve a voz de Deus. E, pastor, você pode, então, convidar quem está assistindo a gente, o dia, o horário, e a gente vai falar um pouquinho também sobre os convidados. Tá bom. Quando que acontece? Então, esse ano a gente está fazendo uma experiência diferente, porque a nossa conferência era sempre no meio de semana, e nós estamos, esse ano, fazendo a conferência de sexta a domingo, não é? Vai ser de 19 a 21, já essa semana. Sim. Já essa semana, sexta-feira, começando às 19h30, na sexta. Sim. No sábado nós teremos 2 sessões, a primeira às 17
e a segunda às 19h30, 19 horas. No domingo começa de 8 horas da manhã, 10h30, 17 e 19. Não é? Quem vem esse ano estar com a gente? O primeiro é o pastor Mauro, que é um amigão lá de Porto Alegre. Não é? O Mauro é uma simpatia, é um homem cheio de Deus, vocês vão gostar muito dele. Ele é da Assembleia de Deus de Cachoeirinha. Né? O Rio Grande do Sul é um estado assim, desafiador para a igreja. Né? E a igreja dele é uma igreja vibrante, crescente, lá em Porto Alegre. O pastor Michel Piragini, que é filho do Pascoal Piragini. Pascoal é um pastor batista já reconhecido no Brasil inteiro, tem um trabalho fantástico. E assim, o Michel está crescendo muito, está fazendo um processo de sucessão para assumir a presidência da PIB de Curitiba. O Michel é um jovem, ele deve ter uma média de 30 a 32 anos. Até há pouco era o pastor de jovens daquela igreja e está sendo desafiado a assumir um nível maior. É um moço que tem uma unção, tem uma autoridade na palavra, um negócio assim, você ouve o Michel e parece que é alguém que já viveu muito mais do que ele. A gente vai ser muito edificado. Né? A irmã Edmeia, que é a querida, né? Nossa querida Edmeia. Eu falei com ela outro dia, ela disse, ainda diz que é meu neto, né? Reclamando que eu demorei a ligar para ela, né? E tal, querida Edmeia, vai estar aí com a gente no domingo, de manhã, Edmeia. O Bispo Mano, que é a nossa autoridade, referência para nós. E eu também vou compartilhar uma palavra com vocês, ouvir Deus para esse tempo. Então é esse time aí, né? O menorzinho sou eu e os outros vêm, são pessoas queridas, pessoas que a gente conhece o caráter, a integridade e vão acrescentar muito para a gente. Amém. Qual a sua expectativa, pastor, para o Kairos, para a conferência? Ali, eu sinto de Deus que o ciclo de 2020 está encerrando. Mas, pastor, nós estamos em 2021. Mas uma das coisas que Deus falou para a gente no ano passado é que 2021 era continuidade, extensão de 2020. Deus falou isso para a gente em 2020. Eu sinto que vem coisa nova por aí, sabe? Eu sinto que Deus vai nos levar a um novo ciclo, a um novo tempo. E não é só a gente aqui. Eu acho que a igreja de Cristo na face da terra está entrando. A igreja de Cristo foi provada agora, foi testada, tem experimentado tons de perseguição no mundo inteiro. A pandemia serviu de pretexto para, em alguns países, colocar ataduras na igreja. Tentou-se fazer isso em muitos lugares. E no Brasil também. Em algumas cidades, usou-se da pandemia como estratégia para poder limitar a influência da igreja. E a igreja cresceu. O cristianismo, acho que, exceto nos grandes avivamentos, mas esse é um tempo de maior crescimento da igreja de Cristo na face da terra. Muita gente aceitando Jesus. No mundo muçulmano, muitas conversões ao evangelho, ao cristianismo. E eu acho que vem uma época aí sabe, da última colheita, de crescimento exponencial. E agora, não é todo mundo que vai entrar nisso, é só quem estiver alinhado com a vontade de Deus, com os propósitos de Deus, quem entender que o evangelho é mesmo fundamental para nós. Eu acho que vem isso aí pela frente. Amém. Eu creio. É isso que eu estou esperando. Então eu sinto que vai ser uma conferência, como diz os jovens, power. Assim. Vai ser uma conferência que vai servir de ativação para muita gente. Amém. E como é que a gente faz, pastor, se quiser participar? Tem um link de inscrição, né, que está disponível nas nossas mídias, nas redes sociais. Sim. Tem a gente pode colocar aqui na descrição do vídeo esse link, não é? Esse link é só para a gente ter uma organização, né? Especialmente na sexta, no sábado. Sim. Mas você vem, participa com a gente. Se puder fazer a inscrição, nos ajuda, né? Mas é gratuito. E você vem, participa com a gente, você vai ser muito bem-vindo. Então, nossa palavra é te convidar a estar conosco nesse tempo, né, pastor? Com certeza. Venha de coração aberto, com expectativa lá no alto, para receber de Deus, para a gente se fortalecer em Deus. Uma igreja unida, uma igreja alinhada, ela é muito mais forte, né? Com certeza. E o mundo carece de uma igreja forte, né? De
de que nós estejamos fortes para poder avançar, né? A gente agradece muito, pastor, a sua presença, muito obrigada. Amém. Mais uma vez, foi uma honra receber o senhor Alegria, aqui. alegria estar aqui. Que bom. E que o Senhor continue abençoando a sua vida, o seu chamado, a sua liderança, te fortalecendo, te guardando, né? A sua família, o seu coração. E que a gente continue junto. Estamos juntos. Né? Costumo Amém. dizer para o pastor isso, estamos juntos. Que a gente Amém. continue avançando, né? Em rumo àquilo que Deus tem colocado diante da catedral, né? Da nossa Amém. igreja. Amém, Ale. Obrigado pelo convite. Obrigado a vocês que têm apoiado esse programa aqui. E vamos estar juntos. Vai ser bênção. Que Deus nos leve a, de fato, viver uma fé prática, uma fé ativa. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e uma boa noite. Boa noite.